Agora nós vamos ouvir o Dr. Wesley Romão Siqueira, que é o secretário de Saúde de Patrocínio, que também vai falar sobre o impacto da judicialização nas contas dos municípios. Muito obrigado, presidente Antônio Júlio. Antes da fala do Wesley, gostaria de informar mais uma vez, quem tiver alguma pergunta pronta, basta levantar a mão, que as nossas recepcionistas irão buscá-las. Ok? Tiver alguma pergunta prontinha. E para as pessoas que estão preocupadas com as anotações, a gente lembra que o material das palestras estará disponível no site do COSENS brevemente, ok? Com a palavra, então, Wesley Romão. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o prefeito Antônio Júlio, presidente da mesa e da MM, doutor Luiz Emílio, doutor Elvésio. Quero agradecer o convite do COSENS para que nós pudéssemos participar dessa mesa na pessoa do presidente José Maurício e toda a sua equipe. E a mim coube falar sobre o impacto orçamentário da judicialização da saúde no SUS sob a ótica do município. Esse tema recorrente, que não se esgota na sua discussão, que nos traz angústias, né, como gestores, preocupação e muita ansiedade, né? Nós lidamos diariamente com essa questão. E eu quero contextualizar, trazendo algumas informações. Qual que é a visão do SUS na mídia, né? Nós vemos aí diariamente várias notícias, na televisão, nos jornais, nos rádios, né, nos meios sociais, fazendo algum comentário, denegrindo a imagem do SUS, e poucas delas elogiando ações exitosas no SUS. E não tem sido incomum nós depararmos com notícias assim. Por exemplo, no estado de Minas, em 2013, um país doente, levantamento mostra que a rede pública de saúde está na UTI, né? E nós agora já estamos vivenciando a questão da judicialização. O jornal Globo, em 2014, publica a judicialização da saúde. A Folha de São Paulo, também em 2014, publica: judicialização na saúde faz desigualdade avançar, dizem especialistas. Em função disso, como eu disse, a discussão tem sido recorrente e ela não se esgota. Nós acompanhamos aí o Fórum A Saúde do Brasil em 2014, onde o ministro de Saúde, à época, ele disse que, embora as ações judiciais garantam aos cidadãos acesso a seus direitos, elas têm produzido enormes distorções. Nós temos vivenciado isso em nossos municípios. E continuando, né, no próprio fórum, o fenômeno da judicialização não tratado de maneira adequada traz prejuízos não só aos cidadãos, como também ao Estado, né? Leia-se que município, Estado e União, né? Pela desestruturação do orçamento público. O doutor Elvésio colocou isso muito bem na sua fala, né? E até mesmo diante da possibilidade de um colapso no SUS, em função dos números que têm sido apresentados aqui hoje, que nós também vivenciamos com os gastos em processos judiciais. E muitas das vezes, né, quando o judiciário decide pelo fornecimento de drogas, serviços e procedimentos baseados em evidências científicas pobres, né? A doutora Maria Inês colocou muito bem a questão da evidência científica hoje, sem considerar essa relação custo-efetividade, ou as prioridades. Qual é a prioridade da saúde pública, né? Lembrar que a evidência científica, repetindo aí a fala da doutora Maria Inês, ela traz eficácia, efetividade, eficiência e segurança, né? A verdadeira e confiável evidência científica. E muitas vezes nós presenciamos
né, ações judiciais, né, sem amparo em evidência científica, como diz aqui, em evidência científica pobre, né. Então, nós entendemos, né, que a judicialização ela tem criado um sistema de saúde em 2 níveis. Aquele primeiro nível, onde os que litigiam, né, e o segundo nível para o restante da população. O aumento, né, do primeiro nível tem significado que mais recursos estão sendo gastos, né, para o cumprimento de decisões judiciais. E, claro, consequentemente, né, menos recursos para atendimento coletivo, já que a maioria dos processos, das demandas, elas são para benefício, né, individual. Mas, como gestores, também nós entendemos que a judicialização é legítima, né? O doutor Elvésio também, repito, ele colocou isso muito bem, quando ela observa, né, a condição social e o respeito às políticas públicas, né? E é importante trazer que a importância do tema tem despertado na academia pesquisas e discussões, né, a esse respeito. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pesquisa realizada, aponta o efeito ambíguo da judicialização da saúde. Quer dizer, a judicialização pressiona os planos de saúde e o SUS a expandirem suas coberturas e, porém, abre uma porta, né, que nós já passamos por ela, que a indústria, essa porta que a indústria força a entrada de remédios, procedimentos e exames com ou sem efetividade comprovada. Entra a questão da evidência científica. Quantos municípios, quantos nós gestores já não fomos judicializados em nossos municípios com procedimentos e exames sem efetividade comprovada? Nós somos muitos que já passamos por essa situação. Outro dado importante, nessa pesquisa também, que houve um aumento de 25% nas ações contra a União, e que os gastos saltaram de 95 para 355 milhões só entre 2009 e 2012. Possivelmente esses dados eles diferem um pouco daquilo que o doutor Elvésio apresentou, mas são o que nós tiramos dessa pesquisa, até porque os dados que ele apresentou são dados maiores. Mas isso explica, confirma mais uma vez o aumento crescente do gasto com a judicialização. Uma outra pesquisa realizada no estado de São Paulo em 2014, eu achei muito interessante essa pesquisa, porque ela diz o seguinte, que 2/3 das ações judiciais contra o SUS no estado para aquisição de medicamentos, né, elas foram originadas por pessoas com convênios médicos particulares ou que frequentam clínicas privadas. Quer dizer, isso deságua aonde? Né? No SUS. Nós entendemos que a falta de efetividade, né, e de resolutividade da saúde suplementar, que leva também à judicialização no SUS. No município, né, nós, não é demais lembrar, né, não é muito lembrar, que a atuação do Poder Judiciário, também já foi dito aqui hoje, por várias pessoas que nos precederam aqui, é fundamental para o exercício efetivo da cidadania, né. Por outro lado, eu trago uma fala aqui do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal. Ele diz o seguinte, as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão, observem bem, um forte ponto de tensão entre os elaboradores e os executores das políticas públicas. Isso significa, e comprova mais uma vez, que cada vez mais as políticas públicas em saúde precisam ser construídas de forma bipartite, de forma tripartite, compartilhada, para que nós, gestores, município, executivo, tenhamos a condição de discutir com o judiciário
e propor propostas, né? Propostas negociadas, também já foi dito. Em função disso, a dificuldade do município, na grande parte dos municípios, tem sido buscar o caminho da construção negociada, dialogada, sem esquecer que cada um tem a sua responsabilidade. O Poder Judiciário com a sua responsabilidade, a gestão pública com a sua responsabilidade. Entendemos que somente esse entendimento abrirá caminhos e soluções para essa questão, especialmente a questão financeira e orçamentária dos municípios, né? E o que possibilita o executivo administrar melhor o seu orçamento e ao judiciário promover a justiça e garantir a justiça ao cidadão. Já que a Constituição da República, né, é um documento único, né, para os três poderes, né, ela preconiza, além do direito universal, a manutenção da ordem financeira e orçamentária dos municípios. E aí, a gente traz alguns questionamentos, que a judicialização ela tem obrigado muitos municípios a internar pacientes em situações discutíveis do ponto de vista médico, né, priorizando pacientes em detrimento àqueles que aguardam mais tempo, aqueles pacientes com expectativa de melhora, né, do seu estado geral, em detrimento àqueles judicializados, né? E muitas dessas demandas, elas referem às coberturas que deveriam ser garantidas pelo SUS, né? Nós entendemos, né, essa fragilidade, né? E trago aqui a fala, né, da doutora Alzira, que diz que a judicialização é um potente analisador do SUS, né? Que ela tem exposto o SUS, as fragilidades do SUS para nós, né? Então, daí a nossa missão, não só de promover esse diálogo com o Ministério Público, como de coibir e construir políticas públicas que ocupem esses vazios assistenciais e essa fragilidade que nós conhecemos dentro de cada ponto, de cada rede de atenção na saúde. Aqui está tudo para um só. As portas estão fazendo um só. O município do qual eu sou gestor, Patrocínio, ele faz parte da região ampliada de saúde do Triângulo Norte, uma região de aproximadamente 1.200.000 pessoas, e as principais demandas judiciais que nós encontramos, né, são 27 municípios da região ampliada de saúde. Não é diferente daquilo que foi posto aqui hoje já algumas vezes, né? Numa ordem decrescente, nós temos aí os medicamentos de alto custo, nós temos os leitos de UTI, principalmente leitos de UTI adulto, temos as cirurgias ortopédicas, né, para implantação de próteses de quadril, de joelho, os procedimentos cirúrgicos e os exames de alta complexidade em oftalmologia, cirurgias cardíacas, neurocirurgia e cirurgia geral. Não é um retrato muito diferente das demais regiões do estado de Minas. Bom, eu trago aqui muito rapidamente um quadro para exemplificar as despesas com processos judiciais do município de Patrocínio. Eu trago aí do ano de 2014 e 2015, dos meses de janeiro a setembro. Né? Como eu comentei, o município de Patrocínio ele tem uma população de 88.000 habitantes e consideramos dentro do município uma relação saudável com o judiciário, com o Ministério Público. Nós tivemos em 2014 medicamentos e materiais médicos hospitalares, um gasto da ordem de R$ 157.000. E esse ano já, até o mês de setembro, R$ 283.000.
Em 2014, procedimentos cirúrgicos e exames diversos, 211 mil. Já em 2015, 294. Internações compulsórias para dependentes químicos no ano de 2014, 308 mil. E em 2015, 161 mil. É aqui que eu quero chamar a atenção. Nós percebemos aí aumento significativo em medicamentos, exames, cirurgias, e uma redução nas internações compulsórias. Aí eu trago uma experiência na saúde, né? Nós chamamos de experiência exitosa, aquilo que é proposto, que dá certo, que traz benefício assistencial, benefício orçamentário, que traz algum tipo de benefício dentro da saúde. Então eu chamo a atenção para aquele número que eu mostrei anteriormente, em função dessa experiência, né? Então nós tivemos aí no ano de 2014, 392 internações. Destas, foram 202 processos, sendo o mesmo número de internações compulsórias. Quer dizer, não era possível que o município pudesse continuar essa rotina. O que nos esperaria o ano de 2015, nessa proporção de aumento? Alguma coisa precisaria ser feita. E aí que nós procuramos, com muita insistência, os promotores, os juízes da Defensoria Pública, através da gestão municipal, dos procuradores do município, através do próprio prefeito, para que nós pudéssemos assentar e discutir uma saída, né? A primeira coisa que o município fez foi apresentar ao Ministério Público a rede de atenção psicossocial. Como é que ela funciona no município? Quais os pontos de atenção dessa rede? Qual a função da rede? E intermináveis discussões aí, finalizando 2014, iniciando 2015, o Ministério Público finalmente entendeu a proposta do município, porque existe ali uma política pública de saúde mental sedimentada, uma rede construída, que pode ser extremamente efetiva no tratamento desses pacientes. Isso culminou que no ano de 2015, foram somente 115 internações, sendo 44 processos e só 7 internações compulsórias. Sendo que dessas 7, a grande maioria delas foi solicitação do próprio município. Isso significou o quê? Que esse usuário ele passou por todos os pontos de atenção da rede de atenção psicossocial, o tratamento não foi efetivo, e o próprio município sugeriu ao Ministério Público que solicitasse internação compulsória, né? Então, eu acho que essa experiência, ela coroa de êxito aí o trabalho todo feito, e mais uma vez, ela confirma que a articulação, o diálogo e a discussão compartilhada traz soluções. É isso que eu queria apresentar do nosso município, uma visão bastante geral dos gestores com relação a todo esse assunto, a nossa vivência, o nosso anseio e as perspectivas e as soluções, né? Poderíamos aqui colocar os desafios, né? Vão ser colocados aqui à mesa nas próximas discussões. Muito obrigado a todos, tenhamos aí uma boa tarde e um final de seminário. Vamos agora responder algumas perguntas, e a primeira é da Simone, da Cidade de Luz, para o doutor Elvésio. Eu vou passar a pergunta para ele, porque ele já vai lendo e já interpretando. Ué, eu não tinha visto o doutor Elvésio sair, não. Desculpa aí o vacilo. O resto é tudo para você, né? Você quer ir lendo? É bom que tem uma pergunta aqui que eu não sei responder imediatamente. Simone, cadê a Simone? Simone de Luz. Simone, eu vou descobrir isso aqui para você, mas é o seguinte, eu não sei te dizer, para não fugir à verdade,
exatamente o porquê de atrasos, não. Aí acho que eu não estou habilitado a responder. Mas, evidentemente, se existe, tem que ser avaliado. Ela está dizendo os atrasos por parte do Estado de pagamento das ordens judiciais quando o Estado está envolvido, né? Esse é então tem que esclarecer o motivo, eu não sei te falar realmente não, sendo sincero. Agora, um dilema, só para aproveitar, sem alongar, um dilema das ordens judiciais é a divisão de responsabilidade mesmo, porque ela, às vezes, vai para 3 entes. E nós temos rigorosamente observado, em muitos casos, é claro que não são todos, a duplicidade ou a triplicidade de oferta de insumos e medicamentos, por exemplo, né? Esse é um problema concreto que às vezes é preciso... Quando você tem um entrosamento muito rápido, pelo menos Estado, municípios, pode ser reduzido, mas às vezes você tem a participação da União também, né? Nós aqui, a minha experiência aqui na capital, era de encontrar, às vezes, na entrega, o Fabiano está ali, ele deve saber disso também, nosso secretário, querida amiga aqui de Belo Horizonte. Às vezes a gente ia entregar medicamentos em casa, ou a pessoa ia buscar, ela já levava o que o Estado tinha entregue também. Isso foi muito comum. Nós uma vez fizemos um levantamento com agentes comunitários, o que a gente encontrou de medicamentos não utilizados ou parcialmente utilizados, e muitos relatavam no formulário que era por demanda judicial e depois não utilizada, muito grande. Então, acho que esse é outro aspecto operacional que a gente precisava se dedicar em resolver. Mas eu te prometo, já que tem um e-mail aqui, eu te prometo a resposta, viu? Bom, nós vamos ouvir o doutor Luiz Emílio, vou fazer da mesma forma, porque eles pediram para a gente encurtar aqui as perguntas, então, para não ficar alongando, eu passei para ele as 3 perguntas, ele vai falar o nome da pessoa que perguntou e também já responder. A primeira pergunta, são 3 perguntas na visão do tribunal, são questões meio práticas, mas eu dou minha visão pessoal, mas a primeira é do Milton, da cidade de Corinto. Tem um e-mail aqui também, se precisar de complementação. Qual a orientação do TCE para demandas de judicialização para fornecimento de medicamentos com prazo de 24 horas, sendo que há o mesmo medicamento licitado e o fornecedor tem o prazo no contrato efetuar a entrega de até 72 horas. Eu prometi que não ia contar esse caso, mas eu acho que eu vou ter que contar. Eu fui coordenador do jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, de 2005 a 2007, se não me engano, e o doutor Paulo Berens, saudoso Paulo Berens, que era o corregedor na época, numa demanda dessa, em que um oficial de justiça, com o apoio da Polícia Militar, estava ameaçando de prisão um diretor clínico, que estava impelido a fazer uma internação, ligou para o CRM e fez uma pergunta. E agora o que faço? Havia, ou não havia vagas, e o doutor Paulo, muito sabiamente, na época, corregedor, ele faça uma petição, um ofício, e leva o juiz com o nome das pessoas que estão internadas, e que ele indique quem que deva ser E isso foi feito. O secretário levou ao juiz. O juiz, entendendo a situação e percebendo toda essa situação, ele entendeu, compreendeu a dificuldade do gestor naquele momento e houve uma mitigação ali dentro do Poder Geral de Cautela, ou entraram em contato com outro município e conseguiram aquela internação. Eu acho que isso reforça essa ideia que o conselheiro Sebastião Elvés teve, naquela primeira recomendação que ele fez nas contas de 2010, de conversar, de chamar as pessoas para conversar. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Nas contas de 2015, de 2014, aprovadas em 2015, o conselheiro Gilberto Diniz, que era o relator, considerou atendidas as recomendações que o tribunal vem dando ao longo do tempo, que era exatamente isso, que o Estado forçasse essa articulação e essa conversa que a gente vê hoje aqui com muita satisfação se materializar. Eu prometi que não contava o caso, mas eu acho que é pertinente. Eu não sei se responde a pergunta, mas meu e-mail também é lnaves@tce.mg e estou à disposição para qualquer outro questionamento que puder. A gente está com o tempo bem apertado, né? Mas vou tentar mais uma ou duas aqui. Diante da emergência
em se cumprir uma decisão liminar, inclusive sob pena de multa, impossível, muitas vezes, cumprir a regra de licitar. Como, diante dessa situação, perante o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas parece que tem uma percepção também, né, das dificuldades. A contratação emergencial, ela está prevista no inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações, tem sido utilizado para esse tipo de aquisição e acredito eu que o tribunal não tenha... O tribunal vê essa dificuldade, até questões de alocação ou de desvios orçamentários decorrentes das demandas judiciais, o tribunal vê e sente, percebe o esforço que, eu não posso falar, claro, em nome de cada um dos relatores, em cada uma das decisões, mas pelas decisões que eu tive contato ao longo do tempo, o TCE reconhece essa dificuldade, a importância da discussão, a importância e a dificuldade que os gestores, especialmente na ponta, especialmente no município, têm com relação a isso. Eu não conheço um caso de alguém que tenha sido penalizado pelo TCE por ter feito uma contratação. É claro que a gente tem notícia de abusos, esses são punidos, né? A gente tem abusos de toda a ordem que a gente tem aí pela experiência, a gente pode passar também, se os senhores quiserem, depois com mais detalhe, mas a utilização sistemática, a emergência fabricada e por aí vai. Esses casos, o tribunal está atento, tem todo um estudo sobre isso e tem aplicado as penalidades de fato. Terceira pergunta, senhor presidente. Sabemos que não há possibilidade de compra de medicamentos acima do valor estipulado na tabela CMED. Quando o medicamento deve ser comprado pelo município por determinação judicial, mas não está registrado em ata de preços, bem como o município não consegue 3 orçamentos para realizar a compra direta, ou ainda os orçamentos também estão acima do preço da CMED. O que fazer? Eu acho que o planejamento, né, a ideia é que se planeje a atuação no âmbito municipal e que se perceba as demandas daquela região e se tente substituir essas demandas, mas... Nesses casos, há uma ponderação de princípios, há toda uma avaliação. Acho que o tribunal está sensível, os seus conselheiros também, para dificuldades que, desde que bem demonstradas, em autos, né, de processo administrativo, dessas impossibilidades, da excepcionalidade, dentro da urgência. O importante é demonstrar, dentro do processo administrativo de aquisição, que a aquisição é isonômica, que ela segue todos os princípios da lei de licitações. Esse eu acho que é o entendimento. Qualquer outra dúvida, eu estou à disposição. Cumprindo a determinação do pessoal que está comandando, nós vamos ter a última pergunta para o doutor Elvésio. Está encerradas as perguntas nessa terceira mesa de debates. Segunda mesa. Então, o doutor Elvésio tem mais uma pergunta. Letrinha ruim aqui. Heron? Pode ser? Heron está ali. Ruim, hein? A letrinha. Médico. Psicólogo? Ué? Heron. Estou brincando, vai cá. Ah, não, vem cá. O que é isso aqui? Sobre os princípios? Sacanagem, não é? Ah, perícia. Ué, pô, vocês só me apertaram, eu estou achando que eu tenho que frequentar mais cozinhos, José Maurício. Não. Ia ser salvo pela letra ruim, mas estava muito perto aqui, não teve muito jeito. É que, não, ordem é ordem do juiz, né? Eu aconselho cumprir. Agora, é um debate importante. Nós já discutimos muito isso aqui, um dado momento, é a questão das perícias, né? Tem um longo contencioso com a Previdência, né, com o INSS. Então, assim, esse é um assunto polêmico. Eu acho que a gente precisa, talvez, fazer uma agenda no Comitê Executivo, tal, sobre o COSENS participar e dar uma orientação geral. Mas esse tema da obrigatoriedade da realização de perícia com vários fins é uma tensão permanente, eu sei disso. Vale também para alguns tipos de atestado. Eu acho que precisava aprofundar. Eu não sei te responder também não, viu, Heron? Mas eu acho que vale a pena, viu, Zé, aprofundar essa discussão e a gente ter mais segurança para orientar os municípios. É isso, presidente?
chegou, não. Para a gente, enquanto gestor, ter tranquilidade de saber que nós estamos falando com quem precisa nos escutar. Tem como dar essa resposta, Fernando, por favor? Você vai ter que fazer uma consulta ao plenário. Você vai ter que perguntar, não sei. Olha, eu, como presidente dessa mesa, não tenho. Essa pergunta não chegou para nós aqui. Quem depois pode falar para nós, na outra etapa, agora na terceira mesa, o nosso presidente Zé Maurício, que com a sua equipe técnica vai levantar aí se tem algumas pessoas. E, para encerrar, quero dizer, obrigado pela oportunidade de estar presente. Eu acho que essa é uma discussão, como foi dito aqui na mesa, que nós temos que fazer sempre para a gente achar um caminho. Realmente, hoje eu tenho um pouco mais de esperança que esse caminho está muito mais perto da gente atingir do que estava, talvez, há 6, 7, 8 meses atrás. Porque está havendo a conscientização de todos os atores, né, o Ministério Público, o Judiciário. Precisamos de chamar a atenção para a Defensoria Pública, que também está muito afoita nesse processo, né, só preocupada com os honorários advocatícios para ser transformados para o fundo da Defensoria Pública, que essa discussão nós temos que levantar. Então, fiquei muito feliz de poder participar de mais essa rodada de discussão sobre a judicialização da saúde, para que até no final do ano a gente possa apresentar algumas sugestões para os atores que estão principais também, o Tribunal de Contas, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. José, estamos à disposição, está aqui o Elvésio, que nos deu uma bela aula pela sua experiência de vida, né, militando nessa causa, e que nós precisamos estar juntos. Realmente é uma situação que tem afligido a todos, porque nós estamos cumprindo ordem judicial em detrimento da coletividade. Para atender você deixa de atender 5 mil, 3 mil pessoas. E isso tem que ser revisto. Nós precisamos de criar protocolos junto ao Ministério Público, ao Judiciário, para que nós possamos ter critérios de atendimento, né, para atender a Constituição que fala que é o direito de todos, só que não tem limite, né? Perdeu-se o limite. Hoje já chega um caso, Alves, que estão mandando a prefeitura contratar cuidador de idosos para cuidar de doente. Como é que nós vamos fazer? Nós já estamos no limite prudencial com gasto pessoal e da ordem social. E nós, para atender inclusive de classe média. E nós temos 400 acamados pobres. Como é que nós vamos fazer? Então, isso precisa ser discutido com muita clareza junto ao Judiciário e ao Ministério Público, para que essa espada não fique na cabeça dos gestores, né? Porque eles dão a ordem judicial e não querem saber como é que você vai fazer. E com as multas altíssimas. Ontem eu recebi uma ordem judicial para comprar um medicamento que eu acho um absurdo, o medicamento R$ 124. A multa, 5 mil por dia, se não aplicar. Limitada a 50 mil reais para comprar o remédio de 124. Por coincidência, eu tinha um remédio, que era o remédio que eu utilizava, entreguei para o gestor, falou, vai lá, entrega lá, que é o remédio para diabetes. Infelizmente, eu sou diabético. Falei, eu tenho uma caixa que eu troquei de medicamento, que esse medicamento, para mim, não funcionou. Já que a justiça está achando que vai funcionar, leva. Entrega, estava a caixa fechada. Então, esses absurdos precisam de acabar. E que é o mais grave, doutor? Quanto é que custa isso para o Judiciário e para o Ministério Público? Quanto é que custa essas ações? Não se faz essas contas. É audiência, mas não sei o quê, e o tempo deles não custa? Claro que custa. Então, eu estou muito feliz de poder participar, da gente ser crítico nesses momentos, trazer esses absurdos que têm acontecido, que é para a gente alertar também ao próprio Ministério Público, ao Judiciário, que nós precisamos achar um caminho que seja bom para todos. Eu quer dar uma palavrinha? Eu me esqueci de fazer menção, na busca de soluções, eu estava aguardando para propor o COSENS depois desse ato. O governador Fernando Pimentel assinou com o procurador-geral Carlos André um protocolo criando a Câmara de Prevenção e Mediação de Prevenção de Judicialização e Mediação. Todas as questões envolvendo qualquer promotor no Estado de Minas Gerais, que entendermos, e isso aí nós vamos criar um canal, eu acho que o tema da saúde vai ser um deles, que entendemos que tem repercussão geral e judicialização em saúde é um deles, nós vamos avocar ao gabinete do Procurador-Geral e o governo terá um interlocutor, nesse caso, a Secretaria de Saúde e de Planejamento. Então, acho que esse é um dos espaços que podem nos dar
uma atuação na linha que o presidente colocou e nós vamos operacionalizar isso, evidentemente, com a MM também. Obrigado. Obrigado. Esse é o caminho, né, da gente, todos os atores, estarem juntos com o mesmo objetivo. Porque os absurdos que a gente ouve, as histórias que a gente conta, se a gente contar fora do país, ninguém acredita, né? Porque são cada coisa que não tem lógica. E que é o mais grave, como o promotor e o juiz ele tem autonomia administrativa, né, então não tem critério. E, às vezes nem não é o promotor que decide e nem o juiz, né? É o assessor dele que manda lá fazer, ele só assina. Então, é um assunto importante, Zé Maurício. Está de parabéns, nós estamos juntos nessa história. Não pode acabar aqui hoje, essa reunião. Eu gosto muito de dizer que reuniões são importantes, cada reunião se aprende um pouco e depois cada um vai para o seu lado e não resolve nada. Então, nós temos que estar juntos, continuar mexendo e vamos deixar as coisas acontecerem. Eu falo isso, nós tivemos uma reunião com a Dilma, a presidenta Dilma, na quinta-feira, e havia uma pauta de reivindicação, e ela deixou todos os atores, eu não estava presente na última, eu estava naquele dia, porque eu não era da comissão, ela falou, gozado, vocês vieram aqui ano passado, não vieram? Viemos. A pauta era essa. O que vocês fizeram? Nada. Ela chamou atenção, foi lá, uma pauta que ela abriu espaço para ter conversa, e os atores, cada um foi para o seu canto, e depois fica reclamando que as coisas não aconteceram. Então, nós precisamos estar juntos, e cobrar, e falar, e participar, para que nós possamos ter resultado. Porque, senão, vai ser mais uma reunião da judicialização da saúde, ficou aqui ouvindo aqui as pessoas importantes, e nós não vamos tirar proveito. Eu, pessoalmente, aprendi muito aqui hoje, mais uma vez. A gente, cada hora que vai, você presta atenção nas falas, que você muda comportamento, você muda o pensamento e acha caminho. Que é esse o objetivo, que eu tenho certeza do consenso, e também da nossa entidade, a AMM, que congrega todos os municípios de Minas, que são os que mais estão sofrendo com a judicialização da saúde. Obrigado a todos e uma boa tarde, um bom final aí de reunião. Obrigado, presidente da AMM, Antônio Júlio, secretário municipal de patrocínio, senhor Wesley Rosmão Siqueira, muitíssimo obrigado também. Doutor Emílio, Luiz Emílio Pinheiro Nabis, muito obrigado ao secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, doutor Elvésio Magalhães. Recebem agora as lembranças do nosso seminário. E também o certificado de participação. Recebe agora também o presidente, prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, recebendo a lembrança e também o certificado de participação no Seminário de Judicialização da Saúde, COSENS-MG, apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Escola EGEF.